Para tudo. Eu sei que você está ansioso para resolver isso e decidir logo, mas o que eu vou te mostrar hoje pode te poupar anos de arrependimento. Você já sentiu que a oportunidade era tão perfeita, mas tão óbvia, que você achou que nem precisava orar para isso? Talvez um emprego com salário incrível, ou um relacionamento onde a pessoa parecia ter saído diretamente dos seus sonhos, ou então aquele investimento onde o lucro é garantido. A lógica diz sim, os seus olhos dizem é agora, mas lá no fundo algo parece estranho. Cuidado! Esse sentimento de parece óbvio demais é uma armadilha antiga. Hoje eu vou te mostrar como um dos maiores líderes da Bíblia caiu exatamente nesse mesmo golpe, porque confiou no que viu e não no que Deus disse. Se você está prestes a tomar uma decisão, para tudo agora que você precisa conhecer a história de Josué capítulo 9. Vamos ler o que diz lá em Josué capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué e fazem uma aliança com eles. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus e os heveus, e os jebuseus se ajuntaram com eles de um acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vens? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão o tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e um concerto com eles. Note que o erro de Josué não foi pela sua falta de inteligência, mas foi no excesso de confiança no que ele viu. Eles usaram a lógica humana. Quando viram o pão mofado, as roupas velhas e os odres velhos, então concluíram, realmente eles vieram de longe mesmo. Mas aí, se o pão e o vinho eram para o sustento deles, por que eles não comeram no caminho? Às vezes, as evidências ao nosso redor parecem tão óbvias que a gente acha que nem precisa orar, né? Já está na cara mesmo. Mas é aí onde a cilada está armada. O inimigo não vai vir com cara de monstro, não. Ele vai vir em formato de necessidade ou de uma oportunidade imperdível. A lógica pode ser o nosso maior inimigo quando ela exclui totalmente a consulta ao Senhor. E a chave das nossas decisões tomadas de forma correta está lá no versículo Josué 9, no versículo 14, que diz que eles não consultaram ao Senhor. Observe, eles apenas olharam pelas lógicas humanas, pelo que eles estavam vendo, e não foram consultar a Deus sobre aquele acordo, se deveria ser feito ou não, se estava realmente de acordo com a vontade de Deus. E aí foi aonde eles erraram. E aonde também você não deve errar. Então, antes de assinar ou aceitar qualquer coisa, pergunte: Deus,
o que o Senhor tem a me dizer sobre isso e aguarde a sua resposta. Mas se você já errou, não se desespere, mude a partir de agora. Peça direção ao Senhor. Seja íntegro e tome as suas decisões a partir de agora, consultando ao Senhor. Olha, Deus é tão soberano que Ele transformou aqueles enganadores em servos do altar. Ele não anula as consequências, mas Ele usou o erro de Josué para nos ensinar que devemos ter dependência dEle nas decisões. Então vamos orar agora, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para tomar nossas decisões? Senhor, meu Deus, queremos aqui neste momento, meu Pai, te pedir perdão pelas vezes em que nós tomamos nossas decisões olhando somente para as aparências. Deus amado, nos ajuda, Senhor, a partir de agora, para que nós possamos esperar a resposta que venha de Ti, Senhor, conforme a Tua vontade. Que não olhemos somente para as aparências, quando elas parecem boas demais, Senhor. Que nós possamos ter a paciência de esperar a Tua resposta. Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe cada pessoa que está ouvindo este vídeo agora. Senhor, que está debaixo do som da minha voz, meu Deus. Que Tu possa dar sabedoria e discernimento a cada um, meu Pai. E que eles possam tomar as decisões certas, seguindo a Tua vontade, meu Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E aí, se você gostou desse conteúdo, se te abençoou, então comenta aqui embaixo, Senhor, guia os meus passos. Se inscreve no nosso canal, não esquece de deixar o seu like e compartilha para mais pessoas que precisam também ouvir essa mensagem. E eu te agradeço por estar aqui comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.